Bom, vamos agora ao sexto artigo, que é do Santiago Lopes Petit. Santiago Lopes Petit é espanhol, catalão, mais bem, né? Porque é de Barcelona, nasceu em 1950. Ele é químico e filósofo espanhol, licenciado em Química durante os anos 60, trabalhou numa empresa de vidro recuperada por seus trabalhadores, ao mesmo tempo que militava nos setores do movimento autônomo. Depois do fracasso do movimento, se dedicou à filosofia crítica, recebendo influência tanto dos pós-estruturalistas franceses e dos marxistas italianos. Depois trabalhou como professor de filosofia contemporânea na Universidade de Barcelona e impulsionou iniciativas como Espai en Blanc, Espaço em Branco, o dinheiro grátis, como com o arquivo digital da autonomia obreira. De 1975 a 1977, formou parte do coletivo de estudos pela autonomia obreira. Trabalhadora, mais bem, né? A gente não fala obreira em português. Em suas obras filosóficas, faz uma crítica radical ao presente e apoiou o movimento de 15 de maio na Espanha, que foi um movimento que deu origem ao partido político Podemos, né? Que a gente, junto naquela época da Primavera Árabe. Então, na Espanha houve ocupação, que chamou 15M, 15 de maio. Esse texto foi primeiramente publicado no elcritic.cat, isso é catalão, né? No dia 18 de março de 2020, e se chama O Coronavírus como Declaração de Guerra. Pela manhã, levo as mãos à consciência. Pela manhã, levo as mãos à consciência. Assim consigo esquecer os olhos arrancados pela polícia no Chile, França ou Iraque. Antes de comer, volto a lavar as mãos com um bom desinfetante para esquecer os imigrantes amontoados em Lesbos. E pela noite, lavo novamente as mãos para esquecer que em Iêmen, a cada 10 minutos, morre uma criança por causa de bombardeios ou da fome. Assim, posso conseguir dormir. O que acontece é que não lembro por que lavo as mãos com tanta frequência, nem quando comecei a fazê-lo. A rádio e a televisão insistem em que se trata de uma medida de autoproteção. Protegendo-me a mim mesmo, protejo os demais. Pela janela entra o silêncio da rua deserta. Tudo aquilo que parecia impossível e inimaginável acontece nesses momentos. Escolas fechadas, proibição de sair da casa sem razão justificada, países inteiros isolados. A vida cotidiana voou pelos ares e já só resta o tempo da espera. Foi bonito escutar ontem pela noite os aplausos que as pessoas dedicaram ao pessoal de saúde, desde suas janelas. Permanecemos fechados no interior de uma grande ficção com o objetivo de salvarmos a vida. Se chama mobilização total e, paradoxalmente, sua forma extrema é o confinamento. A maior contribuição que podemos fazer é essa: não se reúnam, não provoquem caos, afirmava o importante dirigente do Partido Comunista Chinês. E um moço, um guarda, que vigiava ontem, Igualada, é o nome próprio, acrescentava, recorde que, lembre-se que, se entra na cidade, já não poderá voltar a sair, enquanto
se combatia, enquanto comentava a um companheiro: o medo consegue o que não consegue nada mais. Mas a gente morre, verdade? Sim, claro. Acontece, entretanto, que a naturalização atual da morte cancela o pensamento crítico. Alguns... É interessante essa pergunta, né? A gente morre? Óbvio que a gente morre. Nós somos mortais. Nós podemos morrer a qualquer hora, né? Basta estar vivo para morrer. Mas, de repente, a naturalização... Atualmente, por conta dessa pandemia, a gente escuta não sei quantos morreram, não sei quantos morreram. Cancela o pensamento crítico, a naturalização atual da morte. Alguns ilusionados até acreditam que nós... Alguns ilusos hasta creem nos outros. Alguns lunáticos, né, ilusionados, até acreditam nesse nós invocado pelo mesmo poder que declara guerra, que declara estado de... Ai, gente, desculpa, tô ruim. Estado de alarme, estado de emergência, estado de calamidade. A gente fala estado de calamidade, né? Então, alguns ilusionados até acreditam nesse nós invocado pelo mesmo poder que declara o estado de calamidade, de alarma. Esse vírus, vamos parar juntos esse vírus. Mas somente vão trabalhar e se expõem no metrô aqueles que precisam do dinheiro imperiosamente. Aqueles que podem, como eu, por exemplo, que sou assalariada, servidora pública, eu posso não trabalhar e continuo recebendo e continuo podendo me alimentar, né? Uma coisa que eu tenho dito é como que a quarentena é um privilégio de classe, né? Cada sociedade tem suas próprias doenças e essas ditas doenças dizem a verdade sobre cada sociedade. Se conhece muito bem a inter-relação entre a agroindústria capitalista e a etiologia das epidemias recentes. O capitalismo desbocado produz o vírus que o mesmo reutiliza mais tarde para nos controlar. Os efeitos colaterais, despolitização, reestruturações, demissões, mortes, etc., são essenciais para impor um estado de exceção normalizado. O capitalismo é assassino e essa afirmação não é consequência de nenhuma afirmação conspiranoica. Se trata simplesmente de sua lógica de funcionamento. Drones e controles policiais nas ruas. A linguagem militarizada lembra a dos manuais da contra-insurgência, da guerra moderna. O inimigo é difícil de definir. O limite entre amigos e inimigos se encontra no interior mesmo da nação, numa mesma cidade, em ocasiões dentro da mesma família. Na Biblioteca do Exército de Colômbia, em Bogotá, em 1963. Lembrem-se, a melhor vacina é você mesmo. Essa coincidência não é estranha, já que a mobilização total é, sobretudo, uma guerra. E a melhor guerra, porque permanece invisível, é aquela que se livra em nome da vida. E há aqui um engano. Se a mobilização se desprende como uma guerra, se a mobilização se desenvolve como uma guerra contra a população, é porque seu único objetivo consiste em salvar o algoritmo da vida, o qual, por descontar por revanche,
nada tem que ver com nossas vidas pessoais e irredutíveis. Na verdade, bem, importa muito pouco. A mão invisível do mercado colocava cada coisa no seu lugar, assinava recursos, determinava preços e lucros, humilhava. Ara é a vida, mas a vida estendida como algoritmo formado por sequências ordenadas de passos lógicos a que se encarga de organizar a sociedade. As habilidades necessárias para trabalhar, aprender e ser um bom cidadão se unificaram. Esse é o autêntico confinamento em que estamos recluídos. Somos terminais de algoritmo da vida que organiza o mundo. Este confinamento faz factível o grande confinamento das populações que já têm lugar na China, na Itália, etc. E que pouco a pouco se tornará uma prática habitual por causa de uma natureza incontrolável. Então ele está falando aqui porque a coisa começa na China, né? Depois vai para a Itália, depois vai para a Espanha. Então, aqui na Espanha estava começando por essa época. O governo se reestatiza e a decisão política volta a um primeiro plano. O neoliberalismo se coloca descaradamente o vestido do estado de guerra. O capital tem medo. A incerteza e a insegurança impõe a necessidade do mesmo estado. A vida obscura, paroxística, aquele incalculável em sua ambivalência e escapa ao algoritmo.